Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa Doc.com está no ar. Informação com responsabilidade. Hoje damos sequência à nossa série com os prefeituráveis e vamos entrevistar o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana, que é filiado ao PSDB. Responsável pela tarefa de asfaltar mais de 200 quilômetros em Ponta Grossa, Celso desponta no cenário político com uma das principais lideranças e está cogitado entre os possíveis candidatos à prefeitura no ano que vem. Já nos destaques da semana, vamos conversar com o empresário Douglas Tax Fonseca, do Conselho de Entidades. Ele vai falar com a gente sobre o abaixo-assinado que pretende reverter a decisão da Câmara Municipal em aumentar de 15 para 23 vereadores. Também vamos comentar sobre a posse do novo secretário de Saúde de Ponta Grossa, o dentista Edson Alves, e falar sobre os números da última pesquisa de intenção de voto para prefeito de Ponta Grossa, divulgada ontem pelo Jornal da Manhã. Confira também os destaques da agenda cultural da cidade. Participe do nosso programa enviando e-mail para programadoccom@gmail.com. É isso aí, em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O destaque dessa semana foi a posse de um novo secretário de Saúde em Ponta Grossa. O Dr. Edson Alves assume no lugar de Winston Bastos, que teve seu posto questionado na Justiça. Vamos ver o trabalho realizado pela equipe do Vila Velha News sobre o assunto. Destaques da semana. Saúde sempre foi um desafio e vai continuar sendo. Nós sabemos que não é só aqui em Ponta Grossa. As notícias mostram que o Brasil inteiro está com dificuldades. Aqui nós temos os nossos problemas, que são muitos. Outros municípios têm os problemas deles. Mas, num contexto geral, se você for ver, praticamente o que falta são mais oferta de serviços, né? Mais consultas, principalmente. E isso esbarra naquele que nós estávamos comentando, da dificuldade da contratação, principalmente do profissional médico, que muitas vezes você não procura, mas faz concurso, mas tem a dificuldade da contratação porque a oferta é pouca. Nós temos uma demanda bastante grande de pessoas que necessitam, né, da consulta e do atendimento. Mas nós estamos lutando para ver se damos um incremento melhor em Ponta Grossa. Mas existe alguma solução para a falta de médicos? A solução é a busca. Nós temos que buscar sempre através de concurso público. Ofertar um bom salário, como nós estamos fazendo. Abrir concurso é o que nós estamos fazendo. Mas você veja, você abre o concurso e muitas vezes aparece, digamos, 10 candidatos. Desses 10, 8 passam. Daqueles que passaram, 2 acabam aceitando o emprego. E esses 2, muitas vezes, já estão com outras propostas e acabam se dirigindo para outros lugares. Então, e logo em seguida se faz novo concurso. E a solução é essa, não existe, enquanto existe a possibilidade de você ir fazendo concurso e tentando contratar, é o que nós vamos fazer. Esgotada todas essas possibilidades, aí nós vamos ter que sentar e ver, discutir em torno da legalidade o que se pode fazer. Seus planos para a saúde pública da cidade? Eu tenho a vontade, já junto com o antigo secretário, Dr. Winston Bastos, nós planejávamos sempre fazer uma expansão e uma melhoria, principalmente, digamos, na unidade básica, nos PSF. E também uma dedicação especial e forte dentro dos 2 hospitais nossos, não se esquecendo dos laboratórios, do CMM, do CME, enfim, de todos os programas que o próprio SAMU, todos os programas que envolvem hoje a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa, que não são poucos.
Agora, eu tenho assim uma particularidade, eu penso e acredito nisso, que se nós dermos para a atenção básica, atenção primária, uma atenção diferenciada, um suporte mesmo, consistente, eu acredito que nós estaremos esvaziando os hospitais. A família que tem um bom atendimento primário, com a promoção, com a prevenção da saúde bem feito, dificilmente vai ter que ser encaminhado para uma internação, e isso aí diminui custos, facilita para a própria sociedade, e os hospitais vão cumprir a sua meta específica, que foram criados para aquilo. Então eu vou pegar bastante firme na questão da atenção primária, e até nesse segundo dia de trabalho como secretário, nós já traçamos algumas metas. O meu pessoal, que é muito bom, exigente, já está fazendo os seus planos e se direcionando principalmente para a atenção primária, que é o foco principal. Como pudemos ver no trabalho da equipe do Vila Velha News, o dentista Edson Alves assume a pasta, talvez a pasta mais cobrada do governo municipal, administrado pelo prefeito Pedro Vosgrau Filho. Aí ele já ocupava o cargo já ocupou o cargo de superintendente da pasta, até o Dr. Trevisan assumir, e agora irá responder pelas ações da secretaria. Ele assume com um discurso de dar atenção aí ao atendimento básico de saúde. Realmente uma tarefa difícil diante da demanda que existe na saúde pública, não só em Ponta Grossa, mas em todas as cidades, principalmente as de grande porte, mas é preciso dar uma resposta, e uma resposta satisfatória à população. Afinal de contas, saúde pública não pode esperar, Ismael. Sem dúvida nenhuma, Eduardo. A questão da saúde em Ponta Grossa, ela é complicada, ela é grave. Não é à toa que o prefeito Vosgrau venceu as 2 eleições tocando justamente no ponto da saúde. E, enfim, há muito ainda que se melhorar em Ponta Grossa. Houve avanços, sem dúvida houve, mas, enfim, como você mesmo falou, a saúde pública é um problema nacional. E esperamos que o Dr. Edson, que conhece muito bem a secretaria, já trabalha há muito tempo na secretaria, possa desenvolver um bom trabalho em benefício da cidade. O Edson Alves atuou aí desde o começo do governo Vosgrau, juntamente também com o ex-secretário, o Tim, o Alberto Olavo de Carvalho, e realmente o que temos que desejar é sorte e cobrar competência aí na aplicação dos recursos. Afinal de contas, recursos do governo federal vêm para aplicar em saúde. Muitos vereadores, até o vereador presidente da Comissão Especial de Saúde na Câmara Municipal, Júlio Killer, esteve aqui no nosso programa, no último programa, e falou mesmo que a questão na saúde é a gestão. Então, que essa gestão melhore com a entrada do novo secretário. Bom, no outro destaque, eu estou aqui em mãos com os números da última pesquisa de opinião para prefeito aqui de Ponta Grossa, divulgada hoje pelo Jornal da Manhã. Uma pesquisa contratada junto ao Instituto IRG de Curitiba, IRG Consultoria e Pesquisa, que retrata o cenário atual, Ismael, da corrida eleitoral aqui em Ponta Grossa. Destacamos que são 3 cenários, um com o deputado Marcelo Rangel como candidato do PPS, e o outro cenário com o Sandro Alex, o seu irmão, afinal de contas, se um sair, o outro não vai sair, logicamente, e um terceiro cenário sem o nome do deputado Péricles de Mello, que está aí no momento inelegível, em virtude das contas desaprovadas de 2001 e 2003, tenta reverter essa situação para poder ser candidato. Vamos aos números. Marcelo Rangel, 30,9% nesse cenário. Em segundo lugar aparece o Plauto Miró, com 21,16%. O Péricles em terceiro, com 14,21%. Entre aqueles que não sabem, somam 12,89%. O João Barbiero, secretário municipal de governo, soma
6,78, Márcio Paulic 3,64, Edilson Fogaça 3,14, George 2,15, assim como Marcos Zampieri. Tavinho Luque 1,49 e o reitor João Carlos Gomes também 1,49. Esse no cenário com o deputado Marcelo Rangel, ele liderando aí com 30 contra 21 do Plauto. No segundo cenário, o Sandro Alex, quando troca o Marcelo pelo Sandro, o Sandro aparece com 28%, Plauto com 20% e o Péricles com 15%. Aí na sequência, parece que aqueles que não sabem não responderam 14%, João Barbiero 6,61%, Márcio Paulic 4,13%, Edilson Fogaça 2,64%, Marcos Zampieri 2,48%, George 2,15%, Tavinho Luque 1,65% e João Carlos Gomes também 1,49%. Aí quando a diferença, Ismael, quando é o Marcelo para o Sandro, os dois lideram em seus respectivos cenários, mas o Marcelo tem uma leve diferença aí a mais nesse cenário. O terceiro cenário sem o Péricles, o Marcelo vai para 35%, levando uma boa parcela desses votos dessa percentual que estava com o Péricles. O Plauto fica em segundo com 24,46% e o percentual daqueles que disseram não saber ainda atinge 13,88%. O João Barbiero aparece em seguida com 8,26%, seguido de Márcio Paulic 4,30%, Edilson Fogaça 4,13%, George 3,47%, Marcos Zampieri 2,48%, Tavinho Luque 1,65% e João Carlos Gomes 1,49%. Esse foi o resultado da pesquisa da IRG, que mostra aí a polarização entre os candidatos que pertencem à base do governo Beto Richa, aí com Plauto, com Marcelo Rangel, o próprio Sandro Alex também, que é deputado federal, mas pertence a esse grupo que é ligado ao governador. Né, Ismael, uma pesquisa de momento que retrata esse recorte da realidade, mas já são os números que aqui se apresentam. Eduardo, as pesquisas geralmente, quando são feitas uma muito perto da outra, elas apontam tendências, né? Isso é nítido mais perto da campanha eleitoral. Mas vamos dizer que a eleição fosse em breve, né? A tendência que se mostra dessa pesquisa e da pesquisa recentemente divulgada também pelo Jornal da Manhã e pelo Jornal Gazeta do Povo é de um crescimento dos irmãos Oliveira, tanto do Sandro Alex quanto do Marcelo Rangel. Isso é nítido. Eles estavam quase empatados ali na outra pesquisa, 26 contra 24 contra 22. Agora eles distanciaram um pouco. E uma coisa interessante dessa pesquisa que eu quero destacar é um cenário sem Péricles. Pelo que a gente pode ver, né, ou dá para fazer uma inferência, é de que os votos, aquilo que você já falou também, os votos do Péricles acabam indo mais para a dupla de deputados que a gente tem aqui em Ponta Grossa. E outro destaque é que a cada pesquisa que é levada ao público, as pessoas começam a perceber quem são os principais nomes, tende-se a polarizar neles, com menos votos para os pretensos candidatos ou pré-candidatos de menor expressão. Bom, aí há praticamente 13 meses da eleição, a eleição acontece em 7 de outubro de 2012, né, praticamente 13 meses, esse é o cenário que aponta a pesquisa RG. Lembrando que é um retrato do momento, mas que já serve para balizar. Como você disse, outras pesquisas já demonstraram essa tendência aí, em polarização, por enquanto, entre os irmãos Oliveira, Marcelo Rangel e Sandro Alex, com o deputado estadual Plauto Miró, que pode ser aí candidato ligado ao grupo do prefeito Pedro Vosgrau Filho. E no lado da oposição, destaque-se o Péricles de Mello, que se vier a viabilizar uma candidatura, pode aí ser essa terceira via e com o apoio do governo federal vir a ser aí uma força a disputar. Logicamente tudo é conjectura, lá na frente é que vai ser decidido, mas já é um perfil. Só para destacar, essa pesquisa foi realizada no sábado, no domingo e no sábado, domingo e segunda-feira últimos, com 605 pontagrossenses. Essa pesquisa tem margem de erro de 4% e uma confiabilidade de 95%. E só para encerrar, aliás, quem quiser
ver mais essa pesquisa completa, está na edição de hoje do Jornal da Manhã. Pode procurar e ver a pesquisa completa. Mas só para destacar, na pesquisa espontânea, Ismael, quem lidera é o Joselito Canto. Joselito aí que está inelegível, mas mesmo assim está sendo lembrado aí pela população com quase 5% aí da pesquisa espontânea, que é aquela onde não é apresentada nenhuma lista aos entrevistados da pesquisa. Enfim, como eu disse, quem quiser acompanhar todos os dados, procura o Jornal da Manhã da edição de hoje. É isso aí, esses foram os destaques dessa semana. E no próximo bloco, continuamos com os destaques, falando sobre o abaixo-assinado promovido pelo Conselho de Entidades, que pretende reverter a decisão da Câmara, que aumentou de 15 para 23 o número de vereadores a partir de 2013. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com os destaques dessa semana. Está com a gente hoje o empresário Douglas Tax, um dos membros do Conselho de Entidades, para falar sobre o abaixo-assinado que pretende reverter o aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Boa noite, Douglas. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Pois é, essa questão aí, Douglas, do Conselho, né, levantar esse manifesto de coletar assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular que visa barrar aí esse aumento de cadeiras, de 15 para 23, que a Câmara já aprovou em abril desse ano, né? Um movimento que visa mobilizar a população e, logicamente, tem os seus argumentos, né? Como chegar a essas assinaturas. Gostaria de saber do senhor como chegar a obter essas assinaturas e qual o objetivo realmente para o nosso telespectador entender esse movimento. Bom, na verdade, o objetivo é que volte em discussão novamente a questão de ser necessário aumentar o número de vereadores da Câmara de Ponta Grossa, né? No nosso entender, nós achamos que não é necessário, né? E isto não é só Ponta Grossa, isso são diversas cidades hoje do Paraná, né? Até peguei uma colinha aqui, mas, por exemplo, Guarapuava iniciou essa semana a campanha também para reverter, né? Foz do Iguaçu, eles precisavam de 6 mil eleitores, porque é 5% do eleitorado, né? Sim. Já estão com 22 mil assinaturas. Estão entrando com o processo na Câmara essa semana, né? Maringá não votou ainda e tem 129 entidades da cidade de Maringá mobilizadas para que não aconteça o aumento de vereadores. Londrina, eles votaram em primeira sessão, passou o aumento, mas na segunda sessão a cidade inteira está mobilizada para não deixar passar, entende? E assim tantas outras cidades, Joinville, por exemplo, Joinville simplesmente não deixou acontecer. Blumenau, passou na primeira votação e não passou na segunda. A cidade inteira se mobilizou e não deixou passar, entende? Tem uma cidade do Rio Grande do Sul, inclusive, uma cidadezinha chamada Estrela. Foi um negócio até interessante. Um gaúcho pôs um saco de pinhão e uma panela do lado, numa praça. E ficou lá o mês inteiro, todo dia ia lá. E dizia o seguinte: quem for a favor de aumentar o número de vereadores, pega um pinhão daqui e põe na panela, certo? Passou um mês, a panela dele estava vazia, o saco de pinhão continuava cheio, né? Imagine só. E assim tantas outras cidades, né? Por exemplo, Jaraguá do Sul tem diversos outdoors lá na cidade dizendo assim: menos vereador, mais saúde, menos vereador, mais escolas, menos vereador, mais segurança e assim por diante, né? Então isso é uma campanha hoje praticamente nacional no Paraná e outros estados também, né? Não se tem razão de que se aumente o número de vereadores e a despesa para os municípios. Bom, essa decisão de coletar as assinaturas e entrar com esse projeto foi tomada uma decisão em uma reunião do Conselho de Entidades,
o presidente da Câmara Municipal, Maurício Silva, foi avisado, né? Foram vários representantes de segmentos foram até a Câmara avisá-lo, e agora inicia esse processo de coleta de assinaturas. Como que vai se dar esse trabalho, né? Como mobilizar essa população? Olha, essa coleta de assinatura vai ser feita nos pontos de ônibus, lá na central ali, né? Do Terminal Central. Do Terminal Central. Vai ser feito nas escolas, vai ser feito nas universidades. É bem provável que as igrejas entrem nessa campanha também, entendeu? Tanto as igrejas evangélicas, como a católica, como outros credos também estão se mobilizando para entrar junto conosco. Então vai ser mais ou menos como foi a campanha do Ficha Limpa. Entende? E nós temos também, vai ser disponibilizado um site que qualquer cidadão pode baixar aquele site, ver a relação e sair coletando assinatura nas empresas e tal, e depois encaminhar para nós, já com as assinaturas. E Douglas, essa iniciativa, ela não foi muito bem vista por alguns vereadores, né? Por os próprios vereadores que votaram esse projeto, não foram bem vistos. Eu lembro que na época, a gente cobrindo pelo Jornal da Manhã, falava-se, as entidades já cobravam um maior diálogo para tratar desse assunto. Acabou que algumas audiências foram solicitadas, acabaram não sendo atendidas, mas enfim, o projeto foi aprovado, né? Como lidar com essa questão direta com os vereadores? Acaba se tornando uma queda de braço com eles, ou o senhor não vê dessa maneira? Com alguns dos vereadores, com certeza, né? Porque eles são contra essa ideia, né? E com certeza isso aí é uma queda de braços, né? Mas com outros vereadores não, tanto é que tem uns que são a favor, inclusive, de que permaneça como está, né? Na verdade é o seguinte, nós não estamos nada contra os atuais vereadores de hoje, ou a atual administração da Câmara, entende? Mas nós não estamos tomando uma decisão para essa legislação, nós estamos tomando uma decisão para Ponta Grossa, para o futuro como um todo, né? Hoje nós temos esses vereadores, amanhã nós vamos ter outros vereadores e tal, então não é pontualmente contra isto ou contra aquele. Nada pessoal. Entende? É um pensamento, é uma ideia, ou seja, não se justifica aumentar os gastos, né? Nós estamos indo na contramão da história. O mundo inteiro hoje, os países ricos, os países de primeiro mundo, estão entrando num regime de economia violento. Entende? Você vê a televisão aí, Grécia, Itália, até a França. Sim. E tantos outros, né? E está todo mundo arrochando, todo mundo cortando despesa, né? A presidente Dilma pedindo para que os deputados, os senadores não façam nenhuma lei para aumentar a despesa. Né? Cortou 10 bilhões do orçamento no que diz respeito à assistência social, um monte de coisa. Só do programa Minha Casa Minha Vida foi cortado 1,2 bilhão. Tá? Então, você vê o mundo inteiro, o próprio país nosso, solicitando que não se gaste, que economize. E, de repente, sem motivo nenhum, entendeu? Só porque a lei permite que isso aconteça, certo? Mas sem motivo, né? Então, vamos aumentar o número de vereadores, né? E isso nos traria um aumento de despesa, mais ou menos, por volta de 3 milhões por mês, fazendo uma continha simples aqui, que hoje tem um orçamento de 7 milhões para 15 vereadores, então para 23 vereadores teria X, e esse X dá 3 milhões de reais, né? Por mês. Esses 3 milhões de reais no ano, você constrói 900 casas populares, né? Então você veja que não há motivo para aumento de vereadores, né? Quer dizer, alguns vereadores estão pensando, eu sei que alguns estão pensando na sua reeleição, ou seja, na facilidade de se reeleger, certo? Mas eu acho que o vereador teria que pensar em fazer um trabalho interessante para o município, se esforçar mais como vereador, entendeu? Para que a comunidade entenda que ele tenha que continuar como vereador. E não tentando aumentar o número de vereador para facilitar a reeleição. Claro que, obviamente, esse detalhe da facilidade de uma reeleição para os vereadores que hoje atuam na Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, aumentando o número de vereadores, seria mais fácil deles se reelegerem. Sim. Mas há um outro argumento também, muito falado e não só pelos vereadores, que é o aumento da representatividade, né? Quanto mais vereadores,
Mais difícil é comprar votos ou comprar consciências, mais difícil é aprovar qualquer tipo de lei mesmo, porque vão haver vereadores que vão ser a favor, vão ter vereadores que vão ser contra, vai haver um debate maior, a democracia estaria ganhando com isso. Na sua opinião a respeito desse argumento? Mas essa posição que você falou, de que seria mais difícil comprar vereador, foi os vereadores que... Não. Esse é um consenso de política, um consenso de ciência política. Né? Quanto mais vereadores, maior a representatividade, mais difícil fica de ser manipulados, né? Enfim. Até poderia ser, desde que os vereadores não tivessem salário, como sempre foi a vida inteira. De 1977 para trás, o vereador não tinha salário. Tem uma reportagem aqui do Jornal do Brasil que diz que no mundo inteiro os vereadores não recebem, só no Brasil. Só no Brasil que tem salário de vereador. Uma reportagem do Jornal do Brasil. Sim. Dos 186 países da ONU, que compõem a ONU, o Brasil é um dos poucos que tem vereador. Que tem vereador que recebe. Então, se vereador não tivesse salário, não tivesse ônus para a comunidade, eu acho que você está certo. Vamos ter 50, 100 vereadores, sem problema nenhum. Mas do jeito que está custando o vereador para a comunidade, desta maneira, com esse custo, eu acho que daí não justifica. Eu acho que esses aí dão conta do recado. É só trabalhar um pouquinho mais, fazer mais sessões durante a semana, se esforçar um pouquinho mais, que dão conta do recado. Conversava essa semana com o coordenador do Conselho de Entidades, com o Pilate Rosas. Ele me falava que a intenção é coletar as assinaturas, necessitam de 11 mil, um mínimo, né, pode ultrapassar, para apresentar o projeto. Coletar essas assinaturas até o final do ano, para que os vereadores possam analisar no começo do ano que possa votar e, se vier a ser aprovado, antes do período de convenções, que é em junho. Isso. Né? Essa questão até seria uma ação histórica. Eu não me recordo de ter visto um projeto de iniciativa popular ser apresentado na Câmara de Ponta Grossa. Seria aí uma forma até mesmo de pressionar os vereadores a manter os 15, porque qual vereador iria votar contra a 11 mil assinaturas, se for o caso? É exatamente isso, né? E nós temos que entender o seguinte, tem alguns vereadores que são conscientes, outros assim, não, eu fui eleito e o povo me elegeu, agora eu faço o que eu acho que deve ser feito, certo? Mas eu acho que isso está errado. O vereador tem que fazer aquilo que o povo quer que ele faça. O povo não elegeu o vereador para ele fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. O vereador elegeu para fazer aquilo que o eleitor acha que deve ser feito. Claro que o vereador, qualquer coisinha, não está perguntando para o povo, concorda ou não concorda. Mas um negócio como este, que criou um impacto, que criou uma comoção popular, então eu acho que tem que sim o vereador escutar o povo, entendeu? Porque é o povo que o elegeu, né? E na democracia, né, o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido, certo? Então, eu acho que os vereadores sim têm que escutar o que o povo quer e não o que alguns vereadores acham que tem que ser, sem precisar dar satisfação para o povo, né? Eu inclusive cobrei de alguns vereadores, né, que eu apoiei, e na véspera das eleições ele chegou para mim, olha, eu estou iniciando, mas eu quero te dizer que eu quero sempre estar escutando vocês, estar reunido, contem comigo, aquela coisa toda. Quando eu fui cobrar ele agora, ele disse assim, não, mas eu já assumi o compromisso com os outros vereadores. Não, mas espera aí, antes de você ter assumido o compromisso com os outros vereadores, você assumiu o compromisso com os teus eleitores. E você não disse na tua campanha política que você ia tentar aumentar o número de vereadores de 15 para 23. Você não falou isso na tua campanha. E tenho certeza que se você disser isso, você não vai encontrar um eleitor teu que concorde com isso. Tá? Mas agora você não escuta mais eleitor. Agora você diz assim, assumi um compromisso com meus companheiros e não posso mudar. Isso nós temos que mudar. Então, o cidadão hoje tem que cobrar mais os seus políticos. Eu acho que nós temos que dar um basta em tudo isso que está acontecendo. Esses absurdos que estão acontecendo. Ontem, na televisão, liberaram aquela deputada Roriz lá de Brasília. Aquilo é uma pouca vergonha o que fizeram.
É uma pouca vergonha. E eu acho que nós, cidadãos, a gente começa a ficar assim enojado desse tipo de atitude que os nossos políticos têm muitas vezes. Né? E eu acho que tem que chegar um momento que dizer, não queremos mais, não concordamos mais. E esse movimento agora é mais ou menos alguma coisa nesse sentido, entendeu? Chega, a comunidade vai se reunir e vai dizer que não quer desta maneira e que quer de outra maneira. Ok, e no próximo bloco damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. E hoje vamos falar com o secretário municipal de obras, Celso Santana. Em 2 minutos, não perca, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Hoje fazemos a 9ª entrevista com os prefeituráveis. Está com a gente o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana. Boa noite, secretário. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Boa noite, telespectadores do programa doc.com. Bom, secretário, atuando aí numa das pastas mais requisitadas, de mais cobranças aí por parte da população e vereadores também, né? O senhor tem ganhado destaque aí nas suas ações e o seu nome surge como uma possibilidade aí para as eleições de 2012, seja candidato a prefeito ou a vice, né? O seu nome ganha espaço. Gostaria de uma avaliação sua, né, que é um profissional, um engenheiro que está à frente da Secretaria de Obras, como entende essa possibilidade de ingressar na vida político-partidária, né, enfrentando aí as urnas em 2012? Estamos filiados no PSDB, participamos da executiva do partido, que tem a direção do prefeito Pedro Vosgrau Filho. Então, ficamos muito felizes, contentes, o nosso nome ser lembrado, e inclusive foi lembrado recentemente uma pesquisa, que mesmo não tendo colocado o nosso nome, aparecemos em 5º lugar, um percentual interessante. E dizer a vocês que o nosso nome teve alguma repercussão através do nosso trabalho, né, diante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como também na Companhia Ponta Grossense de Serviços. E dizer que o nosso partido, independente de nomes, passará por ele um nome para prefeito ou a vice. Haja visto do prefeito Pedro Vosgrau Filho e o próprio governador Beto Richa. Sim, secretário, nesse ponto até que eu queria tocar, o PSDB, partido do qual o senhor faz parte, tem o prefeito Pedro Vosgrau Filho no seu 2º mandato, conta também com o governador do estado, né, iniciando o mandato aí com uma boa aceitação, inclusive aqui em Ponta Grossa. O candidato que vir desse grupo, sendo a prefeito ou a vice numa possível composição, que peso terão esses 2 apoios no seu entendimento? Um peso muito importante, né? Eu acho que a junção do governo do estado do Paraná e junto com o município de Ponta Grossa é o maior peso hoje a nível de Ponta Grossa. E diversos nomes, né? Nós temos um partido forte, estamos trabalhando na angariar novos membros para a composição da chapa de vereadores. E como exemplo, poderia citar aqui o do vereador Zeca Hadi, que faz parte do nosso partido, o próprio doutor Carlos Tavarnado. Então, nomes temos, e bastante, um partido coeso, forte, e com o passar do tempo aí, ficará mais forte ainda. Secretário, a eleição de 2012, ela se apresenta nesse momento agora, com a possibilidade de ser uma das eleições mais disputadas da história de Ponta Grossa, com nomes muito fortes, com a possibilidade de vir a se candidatar, né? Nomes como o deputado Marcelo Rangel e Sandro Alex, o deputado Plauto, né, que provavelmente possa fazer uma aliança com o PSDB, que é o seu partido, enfim, o reitor da universidade, que também faz parte do PSDB agora e tal, e outros nomes também de muito destaque, Péricles, né, deputado Péricles,
enfim, pode ser uma eleição muito renhida, muito complicada, né? Como é que o senhor imagina enfrentar, se caso o senhor vier a ser candidato a prefeito ou vice, enfrentar uma eleição, o senhor seria um dos novatos, né? nessa eleição, como é que seria enfrentar uma eleição pesada, vamos dizer assim? E deixa eu só, antes de você responder, secretário, emendar essa pergunta do Ismael, que foi muito bem colocada, né? O Ponta Grossa vive essa expectativa de ter mesmo uma eleição acirrada e com nomes, mas nomes já carimbados aí de primeiro, segundo, terceiro mandato na Assembleia, alguns outros, né, em reeleição. De repente, a novidade, né, um nome novo na política aí pode também ganhar destaque novamente, como teve hoje o deputado federal Sandro Alex em 2008? Perfeito. Na verdade, hoje são dois nomes, né, que está polarizado. O deputado Plauto Guimarães e o deputado Marcelo Rangel. Na data de hoje, né, são duas candidaturas que estão crescendo. Mas temos aí mais 30 dias, praticamente até final de setembro, onde haverá todo esse ajuste dos partidos, né? Partidos novos que estão sendo estruturados, montados, que é o caso do PSD, que o vereador Júlio está, né, à frente, e outros partidos. Então haverá muita conversa, haverá muito diálogo no decorrer de setembro, e acredito eu que tudo será consolidado em março. Então é muito prematuro hoje identificar este ou aquele candidato, né? O importante é que o nosso partido, como havia comentado, temos nomes, né, competentes, com capacidade, com conhecimento, né, que possam contribuir numa gestão municipal para o município de Ponta Grossa. E essa questão que a gente estava falando dessa eleição provavelmente muito renhida, né, Eduardo? Que vai ser. Como é que o senhor encara essa situação aí no ano que vem, provavelmente, se o senhor sair candidato? Eu encaro de uma forma natural, né? Acredito eu que o agente público, né, tem que estar preparado, tem que estar com forças, né, através da sua competência, através da sua capacidade de entendimento. Então, acredito eu que a política é dessa forma que se constrói, né, através do diálogo, através da conversação. E que esses partidos, esses nomes, se adequem para o futuro de Ponta Grossa. Não podemos esquecer, né, que, acima de tudo, quem quer que seja o candidato, pensar na população pontagrossense. População esta que necessita de pessoas compromissadas, com um plano de governo forte, para que nossa Ponta Grossa cresça cada vez mais diante de todos esses nomes apresentados. Secretário, a gente sabe, em termos de candidatura, para viabilizar, em eleição, ninguém é candidato de si próprio, né? Tem que ter um grupo por trás que organize e que também dê força aí, dê sustentação a uma candidatura, né? Para quem, nosso telespectador que está acostumado a ver o Celso Santana falando de obras, falando dos recursos que vem para melhorar aí a infraestrutura de Ponta Grossa, não está tão acostumado a ver no meio político, gostaria que o senhor falasse a respeito desse grupo. A gente sabe da sua ligação aí também com outras lideranças, né, com o próprio secretário de Planejamento, José Ribamar Krieger, pessoas aí ligadas à iniciativa privada, o Valfredo Martins, o engenheiro aqui de Ponta Grossa, que também participa aí nos bastidores da política, mas, logicamente, tem um peso, né, diante de uma candidatura que possa vir a se consolidar. Como que está esse grupo ao qual o senhor pertence? Na verdade, nós temos um grupo de secretários, um número de 6 a 7 secretários, que se reúnem quinzenalmente, às vezes semanalmente. Então, esse grupo comunga da mesma ideia. Temos uma boa aceitação, em detrimento, evidente, pelo cargo que ocupamos nesse momento, de vários vereadores. Então, isso é muito bem discutido e ficamos felizes, como comentamos agora há pouco, com relação ao nosso nome ser lembrado. Na verdade, não colocamos nosso nome para apreciação, né? É toda uma sondagem, evidente que você foi muito feliz na sua colocação, tem que haver um credenciamento. Acho que candidatura própria não existe, né? Tem que ter um grupo de apoio, pessoas de bem, pensando no município como um todo. Ok, secretário, a gente vai para um rápido intervalo e 2 minutos voltamos com o secretário de Obras, Celso Santana. Doc.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando Doc.com.
Voltamos a apresentar DOC.com. Estamos de volta com o secretário Celso Santana na nossa série com prefeituráveis. Bom, secretário, no bloco anterior falávamos em questão de grupo, de viabilizar de repente uma candidatura a prefeito ou a vice e a sua atuação também como secretário de obras. Nessa questão pontual, né, que estando à frente dessa pasta, tem conhecimento de um volume grande de obras que tem necessidade na nossa cidade. A gente sabe que existe essa demanda, uma demanda grande, e que a prefeitura aí, através do seu trabalho, tenta atender a população. Como aí dar uma resposta, né, a esses pedidos, como o senhor bem sabe, que parte da comunidade, parte de vereadores, como atender bem essa demanda? Acredito eu que o atendimento inicial é a recepção do problema, né? Então você tem que atender os munícipes, bem como os presidentes da associação de moradores, as próprias igrejas através de seus pastores, padres e os vereadores na sua totalidade. Então esse atendimento, esse diálogo, as portas sempre abertas é o primeiro passo. Através disso, a nossa secretaria, desde o início do nosso mandato até os dias de hoje, continuamos dessa forma. Através do atendimento muito claro, muito transparente, mostrando a dificuldade até no que diz respeito à execução desses serviços. Esses pontos sendo elencados e colocados às pessoas que assim o reivindicam, fica tudo mais fácil, você tendo uma programação de execução do problema. Então é dessa forma que nós atuamos, é dessa forma que nós trabalhamos e estamos cada vez mais avançando em todos os sentidos. Não tenho dúvida alguma que a gestão atual, nós estaremos muito bem no decorrer dos próximos meses no que diz respeito a essa infraestrutura a qual você comentou. Exatamente, eu faço essa pergunta exatamente porque, como prefeito, sendo candidato, né, e logrando êxito nessa candidatura, assumindo a prefeitura ou a vice, independente que seja, as demandas, né, os pedidos vão recair ainda mais, né? Então tem que saber como atender, como se preparar para absorver essa demanda aí na prefeitura de Ponta Grossa, que não é pouco, né? Exato. Temos uma pequena vantagem com relação a isso por estarmos participando, né? Por sermos secretário de Obras e Serviços Públicos, então nos dá uma condição de um certo conhecimento maior dessa necessidade de infraestrutura do município. Isso nos ajuda e muito. Secretário, eu estava recordando enquanto a gente conversava, e o senhor falava do seu perfil, de como atender as pessoas e a sua maneira, e quem trabalha na imprensa, como eu, como o Eduardo, a gente percebe nitidamente o perfil de cada secretário, né? Principalmente no que respeita ao trato com a imprensa, ao atendimento, enfim. E não é nenhuma crítica ao antigo secretário, ex-secretário Límpio, né? Que cuidava da pasta de obras, mas enfim, ele não tinha assim, essa facilidade, vamos dizer assim, de lidar com a imprensa todo dia e tal, como o senhor tem, não só com a imprensa, como o senhor mesmo falou, com os vereadores, com as assessorias de bairro, né? E a minha pergunta é a seguinte, tendo em vista essa questão do perfil, um perfil mais chegado com a imprensa, mais chegado com os vereadores, um perfil que responde mais, mesmo que seja para pedir desculpa, às vezes, né, que não tem condição de entender todo mundo. Antes disso, de assumir a Secretaria de Obras, o senhor pensava em entrar para a vida pública? E por isso esse seu perfil mais agregador, vamos dizer assim, secretário? Ou, assim, até então não se passava pela sua cabeça e tal? Não passava. O meu histórico na condição de profissional, engenheiro civil, tenho algumas especialidades, engenheiro produção através da Universidade Federal de Santa Catarina e engenheiro de segurança e medicina do trabalho pela UFTPR. Então, meu histórico anterior foram aí praticamente 20 anos na iniciativa privada. Então não tinha essa intenção, esse desejo. Fiquei muito feliz ao receber o convite do senhor Pedro Vosgrau Filho para ocupar a pasta. Então não teve nenhum preparo, né, anterior. E você bem lembrou, esse perfil de atendimento, acho que vai de secretário para secretário, né? Que evidentemente aqui é interessante comentar que os nossos dias não são tão bons assim, né? Então tem alguns momentos que a própria imprensa
nos requisita, nos liga, e tem momentos que é difícil esse atendimento. Mas a imprensa como um todo sempre muito atualizada, procurando, né, resolver os problemas, que nós temos que entender que a imprensa nos ajuda, e muito, né? Mesmo porque não temos como saber todos os problemas, né, que acontecem na cidade. Então, nessas entrevistas, nesses comentários, na cobrança da imprensa, nos coloca numa condição até de ajudar, né, a população mais carente de Ponta Grossa. Secretário, como a gente já falou mais de uma vez e tal, hoje na entrevista, o senhor tem esse perfil bem conciliador, bem diplomático, até, vamos dizer assim. E, recentemente, dentro do seu partido, houve a filiação do reitor João Carlos Gomes, né, um nome de peso, né, na política local. Ele já foi até candidato a deputado na década de 90. Né, e era nítida, assim, pelo menos a impressão que a gente tinha, de que o PSDB carecia de alguns nomes, assim, para fortificar um pouco melhor o partido. O reitor veio, né, a suprir, vamos dizer, de certa forma, suprir não, quem sabe agregar, né, mais um nome de peso ao PSDB. O seu nome também, né, até então, era um dos mais comentados. Né. A minha pergunta é, qual foi o impacto dentro do partido, entre os membros do partido, da filiação do reitor? Foi muito importante, toda a diretoria executiva e os membros do PSDB, essa nova aquisição. Acreditamos que foi importante, o partido veio a fortalecer e precisamos de mais nomes. Eu acho que os partidos se constituem de pessoas. Quanto mais nomes de peso, pessoas responsáveis, pessoas administradoras, competentes e que pensam na cidade para o futuro. Então não houve nenhum impacto, né? Acho que houve o impacto de alegria positivo em tê-lo junto conosco. E essa adesão, né, essa filiação do reitor, a gente sabe que também é um nome aí cotado a vir a ser candidato a prefeito ou a vice também, ela divide, né, esses holofotes, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele soma com propostas, né, com ideias, tendo em vista que o reitor está aí no 3º mandato na UEPG e também já tem experiência de passar por uma eleição. Perfeito, acho que você muito bem lembrou. Na verdade, não divide, acho que soma mais, né, a presença do reitor no nosso partido. E como o nosso partido, a intenção é fortalecer, com certeza outros nomes irão agregar ao nosso partido, até na formatação da chapa para vereadores para 2012. Então não tenha dúvida disso. Essa divisão, né, de holofotes, como você comentou, é muito benéfica, é interessante, o partido está aí. O partido do prefeito Pedro Mosgrau Filho, bem como do governador Beto Richa. Então, quanto mais nomes como do reitor João Carlos, é muito importante para o nosso partido. Tá certo, secretário. A gente está no final aí dessa nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com e ficar aberto aí às novas vindas. Agradeço o seu convite, Eduardo, o seu convite, Ismael. Estamos à disposição, porventura formos requisitados. Uma boa noite a todos. Tá certo, esse foi o secretário de Obras de Ponta Grossa, Celso Santana. E agora você fica com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. A banda Mandal lança amanhã em Ponta Grossa seu segundo CD, que tem o título Suave na Nave. No repertório, o melhor da black music, rock e muita música brasileira, é claro. As músicas da própria banda Mandal também fazem parte do show. Sucesso absoluto em Ponta Grossa. Não perca, as portas do Empório Bonifácio se abrem às 10 da noite deste sábado e a banda promete fazer um show histórico. Nesse mês, a Prefeitura promove o Setembro em Dança e nesse domingo tem atividade do projeto no Shopping Antártica a partir das 3 horas da tarde, com apresentação de academias e grupos de dança inscritos no festival. Por hoje é só. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. E com os destaques da agenda cultural, encerramos o programa Doc.com de hoje. Esperamos que tenha gostado. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã.
no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. E para quem quiser conferir o nosso site no YouTube, basta acessar youtube.com/programa DocCom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um novo encontro marcado com a informação. Doc.com, informação com responsabilidade. Doc.com. Você bem informado.